Olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E por que falar sobre essa obra? Não só porque é um livro muito importante dentro do movimento espírita, mas também porque neste ano lembraremos os 90 anos do desencarne de Humberto de Campos. Então, nós vamos aproveitar essas questões todas para fazer uma reflexão aqui no podcast. Se o relato deste livro, o Boa Nova, é real, é histórico ou não. Em outras palavras, seria uma ficção com teor edificante? Nós vamos tratar de tudo isso neste episódio que, como sempre, vamos abordar tudo com muita fraternidade. Fiquem tranquilos, acompanhem que vai valer a pena. Aproveite e inscreva-se aqui em nossos canais, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Curta, por favor, e compartilhe os episódios de O Espírito do Evangelho e também siga o Espírito do Evangelho nas redes sociais. Temos links para todos esses aplicativos na descrição do episódio. Humberto de Campos nasceu no Maranhão em 1886. Ele se notabilizou pela escrita, foi um dos últimos poetas parnasianos, mas ele era mais conhecido pelas crônicas e contos que escrevia em vários jornais. Em 5 de dezembro de 1934, ou seja, há quase 90 anos, Humberto de Campos faleceu no Rio de Janeiro, aos 48 anos, após uma série de complicações na saúde. Em 1935, quase um ano depois do desencarne do escritor, o médium Francisco Cândido Xavier recebeu a comunicação de um espírito que se identificou ser Humberto de Campos. Nasce assim o terceiro livro psicografado por Chico Xavier, Palavras do Infinito, que foi lançado em 1935. A parceria entre Chico e o espírito de Humberto de Campos prosseguiu com Crônicas de Além-Túmulo, lançado em 1937, o clássico Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, Novas Mensagens, em 1940, e, em 1941, é lançado o livro Boa Nova. Esse, claro, não foi o último trabalho da dupla, que prosseguiu firme por vários anos, apesar de um processo movido pela família de Humberto de Campos para obter direitos autorais das obras psicografadas. Chico Xavier ganhou a causa, mas optou por dar a Humberto de Campos o pseudônimo de Irmão X, até para evitar novas confusões judiciais. Mas voltemos aqui ao Boa Nova. O livro traz 30 capítulos em que o autor espiritual acompanha passagens da vida de Jesus. Até aí, nenhum problema. A questão é que ele vai além do que está no Evangelho e revela um lado não contado, com diálogos e ensinamentos do Mestre aos discípulos. E é aqui que o nosso programa começa. Afinal, essas 30 histórias selecionadas pelo autor espiritual são uma ficção, uma criação literária ou aconteceram realmente? Tenho certeza, e nem preciso fazer pesquisa para saber, que a grande maioria do movimento espírita entende ser essa obra um precioso documento baseado em fatos reais. Ou seja, os fatos relatados sobre a vida de Jesus pelo espírito de Humberto de Campos teriam acontecido. E como essas pessoas chegaram a essa conclusão? Porque muitos espíritas que fazem palestras, dão aulas, escrevem livros, compraram essa ideia de que o Boa Nova traz informações reais. E eles divulgam isso por todos os meios, essa ideia. É praticamente um tsunami informativo. Haroldo Dutra é um desses personagens que defende a tese de que o livro Boa Nova traz informações verídicas. E aqui, só um lembrete, que a crítica não é pessoal.
Como Haroldo se coloca publicamente em relação a isso e outros assuntos dentro do Espiritismo, é possível fazer observações que, vamos dizer aqui, divirjam fraternalmente do entendimento que ele apresenta. E é o que nós vamos fazer aqui. E lembrando que a compreensão de Haroldo sobre o tema é o mesmo de muitos espíritas. Mas vale a pena destacar o que ele diz, não só porque ele é um formador de opinião dentro do movimento, mas também por ser a ponta visível, vamos dizer assim, deste iceberg de entendimento de que muitas obras espíritas, muitas obras psicografadas, na verdade, são fatos que aconteceram, fatos reais, não são apenas obras edificantes, mas elas estão trazendo um outro lado que ninguém teve acesso e só graças ao Espiritismo isso está sendo possível. Bom, Haroldo gravou uma série de programas em que ele vai explicando passagens do livro Boa Nova. Na descrição do episódio eu vou colocar o link para os programas mencionados aqui. E no episódio Primeiras Pregações, Haroldo comenta sobre as informações contidas no livro Boa Nova. Vamos ouvir aqui um trecho. Então aqui é preciso que a gente considere o estilo literário adotado por Humberto de Campos para fazer a sua narrativa. É também preciso tomar muito cuidado para não confundir e achar que, por dar vazão ao seu espírito sensível, à sua alma de grande literato, de grande artista, ele não está inventando fatos históricos. Ele está tomando os fatos históricos e narrando esses fatos com uma prosa poética. Então, não há invenção. Há, na verdade, um arranjo. Há uma textura poética que orienta toda a narrativa. E, às vezes, o leitor desatento, que não está acostumado com esse estilo literário, que não está acostumado com os autores desse período, pode acreditar que aqui só tem poesia, só tem fantasia e imaginação do autor espiritual. Mas não podemos cometer esse erro, porque o próprio Humberto de Campos nos adverte no prefácio da obra que ele teve acesso a informações, a gravações que estão presentes no mundo espiritual a respeito dos fatos verdadeiros. Ele então pôde assistir a uma massa de fatos, a muitos e muitos e muitos episódios e, evidentemente, contando com o apoio dos espíritos superiores que dirigiam esse trabalho de revivescência do Evangelho no Brasil, orientado por essas entidades, ele seleciona, então, 30 casos para essa obra, porque depois outros casos são selecionados e espalhados em obras diversas de Humberto de Campos, mas aqui 30 casos que dão uma ideia de uma sequência, desde o início do ministério de Jesus, com pequenos lances do seu nascimento, da sua infância, mas os primeiros movimentos da atividade pública de Jesus, que está aqui no capítulo 3, até os momentos da crucificação e dos fatos que se seguiram à crucificação. Então, essa foi a ideia, foi o roteiro escolhido por aqueles que organizaram o projeto e, naturalmente, eles selecionaram aqueles casos que pudessem se encaixar nesse roteiro previamente definido. Ouvimos um trecho em que Haroldo Dutra dá o seu ponto de vista sobre a veracidade dos relatos trazidos pelo espírito de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ele comenta sobre a linguagem da obra, que seria, no entendimento dele, poética e obedecia a um estilo da época. Mas não é bem assim. Humberto de Campos escrevia poesias, mas seu trabalho mais impactante foi o de escrever crônicas. E essas crônicas tinham linguagem direta e frases curtas, algo que não vemos no Boa Nova. Mas eu não quero entrar nessa questão que é secundária. O que é interessante é Haroldo mencionar o prefácio do livro. Segundo ele,
Nesse texto, nesse prefácio, o espírito de Humberto de Campos teria narrado que colheu as informações que ele vai divulgar no livro, ao longo dos 30 capítulos. Ele colheu essas informações a partir de gravações da vida de Jesus que estariam lá arquivadas no mundo espiritual. O problema é que Humberto de Campos não diz nada disso no prefácio, nenhuma vírgula do que é mencionado por Haroldo. Nesse prefácio, cujo link para a íntegra também vou deixar na descrição do episódio, o espírito de Humberto de Campos diz lá num determinado trecho: "E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore." Folclore. Um pouquinho mais para frente, dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Repararam no uso da palavra folclore? Ele vai mencionar várias vezes folclore aqui, né? Que o plano espiritual tem também o seu folclore, que dos milhares de episódios desse folclore do céu. Então, o folclore está sendo utilizado muito aqui no prefácio do livro Boa Nova. Eu tenho certeza que você sabe o que significa a palavra folclore, mas vamos lá ver no dicionário Wise. Então, o que quer dizer a palavra folclore? No dicionário diz o seguinte: conjunto de costumes, lendas, provérbios, conjunto preservado através da tradição oral por um povo ou um grupo. Outro significado da palavra folclore, segundo o dicionário Wise: coisa fantasiosa, inverídica. Então, aqui é a explicação sobre o que é a palavra folclore. Em 2012, por volta disso, eu me lembro que eu vi um vídeo que não está mais disponível, eu procurei, né, mas não achei, em que Haroldo dizia que na época em que o Boa Nova foi escrito, a palavra folclore tinha outro significado. O que infelizmente ou felizmente não condiz com a realidade. E não condiz com a realidade porque mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, talvez 1942, 43, um dos maiores folcloristas desse país, Câmara Cascudo, começa a fazer suas obras de divulgação do folclore do Brasil. Então, por isso que essa explicação de Haroldo não condiz muito com a realidade. Talvez até por isso ele tenha mudado a explicação e optado pela ideia da consulta aos arquivos de vídeo no mundo espiritual que ele menciona lá no vídeo. Explicação essa, reforço, que não está no prefácio como Haroldo menciona. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Para reforçar essa ideia de que as histórias do livro Boa Nova não são reais, é só ver o capítulo 20, que tem o título Maria de Magdala. Portanto, vamos tratar aqui de Maria Madalena. E a história enfatiza, com um teor poético e dando muitas voltas na linguagem, que Maria Madalena era uma prostituta. Eu já comentei aqui no programa, aqui no nosso podcast, que essa narrativa foi criada pelo Papa Gregório Magno, que Maria Madalena era uma prostituta. Uma narrativa criada por esse Papa Gregório Magno. No ano de 591, ele fez um sermão para falar sobre arrependimento e resolveu misturar várias personagens dos evangelhos: a pecadora que unge os pés do Senhor, Maria Madalena e Maria de Betânia, para chegar à conclusão que Maria Madalena era uma meretriz, uma prostituta e uma pecadora arrependida. Mas o Vaticano, na década de 1960, ou seja, pouco mais de 20 anos após o livro Boa Nova ter sido escrito, esclareceu que essa versão do Papa Gregório Magno estava errada e que Maria Madalena não era uma prostituta. Mesmo assim, muitos espíritas continuam divulgando essa narrativa falsa do Papa Gregório Magno, principalmente porque a história é contada no livro Boa Nova. E talvez por isso Haroldo Dutra defenda tanto essa versão. Sim,
voltamos ao Haroldo, mas não é perseguição, longe disso. Como eu disse, ele é apenas a ponta do iceberg. Um símbolo como o movimento espírita interpreta essas e outras histórias. E para Haroldo, nesta mesma série de vídeos sobre o livro Boa Nova, Maria Madalena é uma prostituta. E ele chega a essa conclusão quase fazendo o mesmo raciocínio do Papa Gregório Magno. Ora, o trecho em que a pecadora que lava os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, durante lá uma refeição na casa do fariseu Simão, encontra-se no final do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. No início do capítulo 8, o evangelista menciona as mulheres que seguiam com Jesus. Uma delas era Maria Madalena. Logo, no raciocínio do Papa Gregório Magno e pelo jeito de Haroldo, é óbvio que a pecadora sem nome no Evangelho é Maria Madalena. E Haroldo enfatiza isso em sua explicação. Vamos ouvir. É Maria de Magdala? É. É Maria de Magdala. Essa mulher entra. Como ela é uma mulher pecadora, e aqui mais um elemento extraordinário da cultura. Mulher pecadora é uma forma polida de dizer prostituta. Como dizer garota de programa é uma maneira polida de se referir à prostituição feminina. Nós também temos essas mesmas estratégias. Não é? Nós temos essa estratégia. Por que mulher pecadora sugere fortemente a prostituição feminina? Porque nós vivíamos numa sociedade altamente patriarcal. A mulher não tinha personalidade jurídica. Como assim? Significa que é o pai e boi, vaca, mulher, objetos. De modo que uma mulher conversando com um homem que não é da família dela na rua, inadmissível. Inadmissível. Essas eram as regras rígidas. Ouvimos aí o trecho de Haroldo falando sobre Maria Madalena. Perceberam o drama? Sem nenhuma base real, a pecadora arrependida vira Maria Madalena. É interessante porque muitos centros espíritas, federações espíritas gostam de dizer que seus expositores se utilizam ou se baseiam seus estudos na Bíblia de Jerusalém, que é realmente uma das melhores referências em matéria de Bíblias de estudos que nós temos disponíveis aqui no país. Só que ninguém usa a Bíblia de Jerusalém para estudos, porque se usasse, iria ler nas notas de rodapé o comentário que eles fazem questão, justamente nesse trecho aqui, da pecadora arrependida e depois o início do capítulo 8. Que fala o seguinte, eu vou ler aqui textualmente a nota de rodapé B da página da minha Bíblia aqui de Jerusalém, 1801, caso vocês tenham e queiram checar. E fala o seguinte aqui. A pecadora desse episódio não deve ser identificada nem com Maria de Betânia, irmã de Marta, nem tampouco com Maria Madalena. Bíblia de Jerusalém. Enterra esse assunto. Agora, o que é pior? O pior é que a mulher é pecadora porque é prostituta. Já se faz essa ligação. Ela é pecadora porque ela é prostituta. Quem disse isso? Onde está no Evangelho essa referência? A pessoa na época de Jesus podia ser considerada pecadora por uma série de motivos, não apenas por prostituição. Se ela descumprisse qualquer norma ou regra da lei mosaica, ela poderia ser considerada uma pecadora.
Alguns estudiosos mencionam como uma hipótese, né, dessa moça, dessa mulher que vai lavar lá os pés de Jesus, ser uma prostituta pelo fato de ter soltado os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Ah, ela estava com os cabelos soltos. Isso identificaria como uma prostituta. Só prostitutas não cobriam a cabeça. Mas outros dizem que ela pode ter soltado os cabelos justamente para secar os pés do mestre. Em outras palavras, não há elementos que mostrem que Maria Madalena era a personagem conhecida como a pecadora arrependida. E mais, né, não há fatos inquestionáveis que indiquem que essa pecadora era pecadora por causa da prostituição. Olha o tamanho da encrenca. E aí vocês que estão me ouvindo devem estar se perguntando: tá bom, Antônio, eu entendi. Parece que realmente o Boa Nova não é lá uma obra muito real, mas na parte ficcional e tal. Mas que importância tem isso no frigir dos ovos? Ah, essa é uma boa pergunta, é uma ótima questão. E eu vou explicar aqui utilizando alguns casos concretos. O primeiro desses casos aconteceu com um amigo meu que é expositor da aula na área de ensino, numa casa espírita. E ele preparou uma aula sobre a desobsessão de Maria Madalena. Ele apresentou essa aula lá para a classe, que, como diz o Evangelho, a Maria Madalena tinha 7 demônios, está lá no Evangelho de Lucas. E Jesus a tirou dessa situação, resolveu aquela questão. Bom, esse meu amigo contou toda a história sobre a criação daquela narrativa falsa sobre Maria Madalena ser uma prostituta. No final, depois que acabou a aula, tá, as luzes se apagaram e estava saindo, a pessoa que coordena o curso e que por algum motivo acompanhou aquela aula, foi lá falar com ele e disse o seguinte: olha, por que você não usou a versão do livro Boa Nova em sua aula? Olha só, a versão do livro Boa Nova que nós já comentamos agora há pouco. E o meu amigo respondeu: ué, porque não é um fato real. O fato real, Maria Madalena não era uma prostituta. Isso está dito historicamente. E aí, aquela pessoa que, enfim, parecia chefe, coordenador, alguma coisa do tipo, olha só como é o impacto nas relações de conteúdo dentro de uma casa espírita, né? Ou de uma federação, seja onde for, mas mais institucionalizado. A pessoa que coordena afirmou: olha, tinha que ter falado sobre o livro Boa Nova, contado aquela história, porque essa narrativa faz parte da doutrina espírita. E aí eu pergunto para vocês, como é que é possível? Veja a situação desse meu amigo. Ele dá a informação correta, dá a informação histórica, mas ele é meio que constrangido a ter que falar de uma obra psicografada que não tem base real. Entenderam o problema? Onde acontece isso? E não acontece só no livro Boa Nova. Vai acontecer, por exemplo, uma vez eu até comentei aqui no programa, acho que na primeira temporada, que eu vi um palestrante espírita chorar porque estava narrando, eu acho que era o livro do espírito Amélia Rodrigues, na obra Quando Voltar à Primavera, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, que ele meio que narra aquela relação do Simeão, o Cirineu, que carregou a cruz de Jesus lá no Calvário. E ele começa a chorar, porque ele acreditava em toda aquela conversa. O expositor entendeu que tudo aquilo era real, que aconteceu, né? E ele chorou copiosamente lá ao ler aquela narrativa. Ele estava fazendo a palestra em cima desse texto, ele se emocionou. Eu tenho quase certeza que foi esse livro, que já faz muito tempo que eu vi essa palestra. Eu não estava começando no Espiritismo, mas aquilo me impactou. Falei, por que esse cara está chorando, né? Por que está tendo esse comportamento? E só para vocês verem aqui, terem uma noçãozinha do estrago que é. Eu já contei 2 casos aqui. 2 casos. Outro, por exemplo, é muito comum as casas espíritas quererem falar sobre o evangelho no lar, mas não falam do evangelho no lar, ou pelo menos não procuram falar do evangelho no lar de um ponto de vista fundamentado, racional, com bom senso, não. Eles meio que sugerem, muitas casas espíritas, federações, que se utilize o livro Jesus no Lar, outra obra psicografada, dessa vez por Chico, mas dessa vez pelo espírito do Neio Lúcio. Neio Lúcio. E querem que a gente narre como foi o primeiro evangelho no lar, como, sabe, como se tivesse evangelho naquela época, mas tudo bem, Jesus estava presente, pode representar o evangelho e tal. Então vocês entendem aqui o tamanho do estrago? A gente tem que ficar contando historinhas para as pessoas, seja em sala de aula, seja para os assistidos, com base nessas obras psicografadas, que são obras edificantes. No entanto, elas estão distantes do ponto de vista real, de ser algo factual.
Eu imagino agora que vocês estão conseguindo entender, talvez assim, a minha grande preocupação, né? Por que que eu resolvi falar sobre esse livro Boa Nova? Eu tenho plena consciência que esse episódio não vai mudar rigorosamente nada no movimento espírita. Eu tenho consciência disso. Vocês podem ficar tranquilos, eu não tenho nenhuma pretensão de que isso aqui vai revolucionar o nosso movimento espírita. Nada, zero. Mesmo que muitos de vocês gentilmente compartilhem esse programa em seus grupos de mensagens, não adianta, não vai mudar, né? Não só é uma gota no oceano, como a maioria das pessoas gosta de atribuir veracidade a essas narrativas ficcionais. Eu entendo isso. Tem um apelo, tem um apelo. Muitas pessoas chegam, inclusive, para a casa espírita, ou chegam ao espiritismo, por causa dessas narrativas psicografadas. É natural. São impactadas por aquela narrativa ficcional. Ah, puxa, que interessante, quero conhecer mais. E aí começa. Só que, em vez de chegar na casa espírita e começar a se aprofundar em outros temas, mais doutrina, mais Kardec, mais Kardec, mais Kardec, não. Essas pessoas continuam presas a essas narrativas que são consideradas doutrina, quando não são. Doutrina é Allan Kardec, são as 5 obras lá da codificação. O resto é o que veio depois. É movimento espírita, que tem que ser analisado à luz da razão sempre. E vejam, esse também é um problema, eu falei algumas obras e tal, mas nós temos um outro livro também, que é Paulo Estevão, escrita por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E veja que interessante, essa obra, Paulo Estevão, foi escrita logo na sequência do livro Boa Nova. Tanto que também o livro Paulo Estevão foi lançado em 1941 como o livro Boa Nova. Outro dia eu fui fazer um curso online sobre as cartas de Paulo, curso que é oferecido aí gratuitamente pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, e caí lá num módulo sobre carta aos Hebreus. Eu já achei estranho o tema, porque essa carta não foi escrita por Paulo, mas enfim, né? Vamos lá. Fui ver do que se tratava. E para minha tristeza e desgosto, a pessoa que apresentava o conteúdo, provavelmente uma voluntária, abnegada, de bom coração, tá fazendo o seu melhor lá. Assim como o Haroldo também tenta fazer o seu melhor. Veja, eu não estou aqui para criticar ninguém, todo mundo tem as suas questões, mas todo mundo está se colocando para passar algum ensinamento, né? Mas essa pessoa se baseou toda a aula dela em Paulo Estevão. Não mencionou estudos históricos que analisam essa carta, ficou apenas na narrativa trazida pelo livro. E veja, por que ela não vai atrás das fontes históricas? Talvez por causa de que é um pouco mais difícil, né? Você ir para um material que você não domina tanto. Espiritismo é outra conversa, livros mediúnicos e tal, está mais dentro da sua praia. Então você tem que ir lá para as obras históricas, elas têm uma linguagem um pouco mais densa, né? Um pouco mais, dependendo do autor. Mas se ela vai para lá e vence essa barreira, por exemplo, se ela dá uma olhada só no texto de abertura da Bíblia de Jerusalém, que eu acabei de mencionar acabei de mencionar aqui, a Bíblia de Jerusalém, tem lá um texto de abertura sobre a carta aos Hebreus, e lá está muito claro. Não é de Paulo. Não é de Paulo. Não precisa ler toneladas de livros para chegar a essa conclusão. Não é de Paulo. Mas, se ela vai por esse lado, desmonta toda a aula dela e ela não vai ter o que falar. Como é que ela vai dar origem à carta de Paulo? Como ela vai explicar que Paulo escreveu a carta se não foi ele? Ela só pode se basear em Paulo Estevão. É uma armadilha. Fora que esse livro, Paulo Estevão, eu acho que eu já comentei aqui, né? Tem lá no prefácio um texto que é escrito por Emmanuel, que o livro trata-se de uma biografia romanceada. Está lá no prefácio. Isso aqui, esse livro é uma biografia romanceada. Ou seja, tem fatos reais, mas tem ficção junto. E não temos como separar o joio do trigo, num caso como esse, a não ser que o autor, lá no final, esclareça algumas coisas. Mas fora isso, não dá. É uma obra que é melhor a gente considerar como inteiramente ficcional. Evita ruídos. Nós espíritas não precisamos ser impactados emocionalmente dessa forma, o tempo todo. E há uma necessidade forte de que temos que conquistar os corações das pessoas e tal. Não precisamos. Em algum momento, sim, vale a pena. No primeiro momento, nas obras psicografadas, de repente numa palestra evangélica e tal. Mas o tempo todo, inclusive em aulas, o nível tinha que ser outro, no meu entendimento. Nós não precisamos acreditar em narrativas ficcionais para sermos espíritas. Allan Kardec nunca usou desse subterfúgio para organizar e divulgar a doutrina espírita em nenhum momento. Ele se utiliza dessa questão emocional. E ele dizia mais: se a ciência desmentir algum item da doutrina, fiquem aí, nós espíritas, devemos ficar com a ciência.
E a todo momento, Kardec nos pedia para avaliarmos pela luz da razão e do bom senso qualquer comunicação mediúnica. Então, por exemplo, no caso aqui, voltando para a Federação Espírita de Estado de São Paulo, a moça está lá falando sobre Paulo Estevão, a carta aos Hebreus. Puxa, o que a ciência diz sobre isso? Sobre essa carta? O que os historiadores hoje estão falando? O que tem de mais moderno de estudo sobre isso? Carta aos Hebreus não é de Paulo. Então, vamos ficar com isso. Não. Fica-se com a alternativa de preferir dar ênfase ao conteúdo da obra Paulo Estevão. Será que nós estamos, então, utilizando essa razão, esse bom senso na análise das comunicações mediúnicas, do nosso dia a dia, como Kardec nos pede, ou nos pediu? Ou nós estamos seguindo os passos lá daquele grupo Saião, que no final do século XIX, no Rio de Janeiro, aceitava sem reparos qualquer comunicação que estaria vindo do mundo espiritual. E assim, chegaram mensagens atribuídas ao anjo Ismael, mensagens atribuídas a Allan Kardec, visões, com Maria, mãe de Jesus, e até mesmo uma suposta presença de Jesus numa dos encontros lá. Tudo isso nós explicamos muito bem, nós detalhamos isso num programa em que nós entrevistamos o pesquisador Wilson Garcia. Vale a pena ouvir esse episódio porque é um ótimo complemento para este aqui que nós estamos analisando, o livro Boa Nova. Eu vou colocar o link na descrição do episódio. Bem, falei. Estamos aqui encerrando essa reflexão sobre o assunto, mas eu quero convidá-las a escrever nos comentários se vocês concordam com o teor do programa, se vocês concordaram com tudo isso que nós fizemos aqui, se foi um exagero da minha parte, se vocês acham que não é para tudo isso, coloque lá. Se não concordaram muito, expliquem. Podem discordar de tudo, inclusive sem medo, tá? Sem problemas. Não, nada aqui vai ser censurado, cortado, então, vai lá. Usando aí o bom senso e a fraternidade, está valendo qualquer coisa. Podem divergir, né? Mas o importante é permitir esse debate, a troca de ideias. Eu acho que só assim, aos poucos, conversando um pouco aqui, conversando um pouco ali, tentando romper esse tsunami informativo que muitas vezes desgastam esse movimento espírita nosso, que nós podemos chegar a algum nível melhor de compreensão dessas obras todas que vêm ou vieram, né, após Kardec e que alguns espíritos consideram como obras fundamentais dentro da doutrina. Podem ser, mas desde que sejam analisadas à luz da razão, do bom senso e que não contrariem os ensinamentos deixados aí por Allan Kardec pelos espíritos de luz. Reforço ainda para vocês curtirem e se inscreverem, por favor, aí em nossos canais e também participarem das nossas redes sociais. Links na descrição do episódio. Daqui a 15 dias voltaremos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.